Hoje eu vou falar sobre a polaridade espiritual universal. Vamos lá. Aqui nesse planeta, o ar do nosso planeta, tudo é espiritual, energia espiritual, rede viva, rede vida. Essa rede vida, ela pode estar com a energia positiva que você canalizou ou com a energia negativa que você canalizou em volta de você. Então, isso é uma polaridade mesmo. Esse polo negativo e positivo, a gente instala isso como, emissário? É assim, vou lhe explicar. Se existir, por acaso, um espírito negativo do seu lado, um espírito do mal, ele vai querer manter a polaridade da sua cabeça com pensamentos de raiva, de tristeza, de falta de paciência, enxergar achando que a vida não tem alegrias, que a vida não tem coisas boas para aproveitar, para viver, para ser livre, para fazer. Ele vai lhe manter sua cabeça numa espécie de doença, de prisão, porque a polaridade dele é aquela. Como é a polaridade, emissário? A polaridade, meu irmão, é durante a vida, o pensamento dele só era negativo. E ele não conseguiu sair daquele ciclo, daqueles pensamentos deprimidos negativos. Então ele morreu. E ele morreu dentro daquela polaridade. E ele vai pertencer ao grupo das pessoas do mal, das pessoas que não tinham lei, não tinham vida, justiça, amor. Porque ele passou a vida naquela polaridade. E os espíritos de mesma vibração dele, que ficava ali do lado dele, acompanhando aquela vibração do mal que ele tinha, esses espíritos também não deixavam ele perdoar as coisas, perdoar a vida, amar, ter uma mente feliz, alegre, saudável, uma coisa gostosa para viver, uma polaridade positiva na mente, em volta de você. Emissário, como é que a gente constrói uma polaridade positiva em nossa volta? É o perdão, e você constrói a polaridade positiva na sua volta com o valor, a identidade do que você pensa. A identidade disso, entende? A identidade do que você pensa é tudo. A identidade, a palavra que sai pela sua boca, o que você está pensando, isso tem uma identidade vibratória. Tem uma identidade de vibração. Mas se você estiver mais triste, mais deprimido do que o normal, pessoas têm problemas também. Às vezes elas ficam tristes pelo problema e não porque ela tenha qualquer polaridade negativa. Ela é uma pessoa positiva, normal, mas às vezes o problema está incomodando ela. E isso é normal. Eu estou falando do campo espiritual, que está no ar, que influencia no seu cérebro. Espíritos negativos que encostam do seu lado para poder te manter na depressão, te manter no fracasso, fazer você não ganhar dinheiro, não melhorar de vida, não se equilibrar com os outros. E isso é polaridade da porta que você abre. Então, emissário, quer dizer que mesmo em um momento ruim eu tenho que tentar manter a profecia das minhas palavras,
Tenho que tentar manter o meu pensamento na fé, na esperança, na força desse Deus universal, no tamanho do Deus universal, a força física do universo que Einstein disse, entrar nessa rede positiva mesmo para manter a energia tanto do meu lado quanto as coisas da vida acontecendo de forma legal. A onda toda, meu irmão, é que é uma polaridade mesmo. Eu trabalhei com eletrônica 20 anos. Sou formado. O negócio é o seguinte, é polaridade mesmo. Polaridade de eletricidade. Cada palavra que você pensa tem uma polaridade de eletricidade mesmo. É energia mesmo. Se você ficar falando desgraça, desgraça, desgraça o tempo todo, aquela palavra tem uma energia negativa. É elétrica mesmo. E existe mesmo. Não é um brinquedo. Entendeu? E se você ficar falando de fé, de esperança, de alegria, de felicidade, abraço, beijo, felicidade, isso tem uma polaridade saudável, positiva. Entende? O seu pensamento abre uma porta para a polaridade negativa ou positiva, resumindo. Entendeu? Porque o seu pensamento, o que você fala, tem uma identidade elétrica. Desgraça é uma palavra que só traz coisa ruim. Então, eletricamente, na identidade dessa palavra desgraça, a energia elétrica mesmo que tem dali é negativa. Energia negativa. Fale agora de esperança, vida, amor, felicidade, coisa linda. Qual é a energia que está ali? Você chega, sente. Aquela energia positiva crescendo você, lhe aumentando de forças, de tudo, de paz, de amor, de tudo. Ah, emissário, que coisa legal. Quer dizer que as palavras que eu falo e penso, as coisas que eu mantenho no meu campo mental, ela pode abrir uma porta elétrica mesmo, né? De energia negativa e energia positiva, justamente no ar e na sua vida. Primeiro você vai ver essa energia negativa em tudo. Você vai ter esse campo visual de energia negativa em tudo. Quer dizer, vai ser uma pessoa que nunca enxerga a felicidade. Tipo uma pessoa triste o tempo todo, que não vê a felicidade da vida, não aproveita a vida. Entende? Por quê? Porque você, com a sua mente, você abre porta de campo positivo ou campo negativo. A fé, a esperança é o quê? Campo positivo. Entende? Mas emissário, e você quer chegar ao que mesmo assim? Explique pra gente saber. A sua mente abre porta em um campo elétrico, positivo ou negativo. Esse campo negativo mora os espíritos negativos, que é energia elétrica, é energia e informação. E no campo positivo moram os espíritos de luz positivo, que é energia e informação. Então, com a identidade do que você pensa, palavras positivas ou palavras negativas, esperança e fé e amor, ou trevas e fraqueza e desesperança. E além disso,
Um espírito de energia negativa, ele pode encostar do seu lado para ficar passando imagens negativas para sua cabeça. E tudo isso é elétrico, emissário? Porque o espírito que está do seu lado, tentando passar imagens negativas, em alguns casos, com algumas pessoas, óbvio, não é todos, lógico, essas pessoas se sentem deprimidas como se estivessem influenciadas. Porque os espíritos de baixa vibração, eles querem segurar você cada vez mais lá no grupo dos fracassados, no grupo dos derrotados, no grupo dos espíritos mortos de fraca vibração. O que foi o defeito desses espíritos, emissários? Por que isso? Eles não eram gente mesmo, mas eles não queriam ir para o amor, não queriam abraçar, não queriam deixar de estar nervoso para estar calmo, não queria ter paciência, não queria perdoar, ele não queria amar, ele não queria ser feliz, ele não queria correr numa praia, abraçar um amigo, ficar dentro d'água conversando, ele não queria no trabalho chegar, bom dia gente, com aquela alegria, ele não queria viver a alegria. Ele estava preso a uma condição de programa, uma resultante genética, como uma doença, como um robô programado. Entende? Ele não queria ver a chave do amor, da energia positiva na mente dele, na vida dele, porra. Ele ficou viciado em pensar coisa triste, pensar coisa triste, pensar coisa triste. E aquelas palavras tristes gerencia na vida dele e em volta um campo elétrico. Você sabe o que é campo elétrico? Conhece? Já ouviu falar de campo elétrico? O campo elétrico que você cria em volta de você sai das palavras que você profetiza pela boca, pela sua fé, pela sua esperança. As palavras de fé na sua boca, as palavras de esperança, para você tornar o campo energético todo positivo com as suas palavras. Quando você quer comprar um carro, você junta dinheiro, trabalha, e você pensa que o carro já é seu, você pensa que você já conseguiu aquilo fácil, que é para você trabalhar com esse campo elétrico. As palavras da sua mente ser positivas, com identidade positiva. Para você trabalhar com esse campo elétrico para conseguir suas coisas, conseguir seus milagres. Porque a sua cabeça é o teclado de tudo isso. E existe esse campo elétrico positivo e um campo elétrico negativo, em que você entra com as palavras que você fala. Você abre porta. Com essas palavras que você está falando, você abre uma porta para entrar no campo negativo, ou fala palavras lindas, bonitas de Deus, para abrir uma porta para entrar no campo positivo. E é campo elétrico. E isso entra no seu campo mental. O seu campo mental acopla em um campo negativo ou um campo positivo. O seu campo mental tem que estar, por mais que esteja tudo bem, às vezes passa um problema grave, triste, mas você tem que manter sempre a fé em Deus, manter sempre aquela positividade, aquela esperança maravilhosa, ver seus amigos, abraçar as pessoas. Quanto mais sua vida tiver, às vezes com essa dificuldade ou alguma tristeza, você encontra os outros, abraça, conversa, ouve conselhos, vê a sua mãe, vê sua vida, sua rota, entende? Sua rota, para que você tecle na sua vida, no seu sentimento de vida, para que você tecle nesse sentimento de vida, esse campo elétrico positivo, de fé, de realização, para você mover esse poder no ar.
com esse campo elétrico. E isso é física mesmo, emissário? É física, pô. O seu pensamento é energia, velho. Quando você pensa positivo, esse campo elétrico positivo move esse poder no ar. Uma pessoa deprimida, ela só pensa o campo elétrico negativo. Então não tem milagre, não tem realização nenhuma. Ela fica lá como se fosse uma pessoa atolada. Porque o campo mental dela só pensa palavras e coisas que têm identidade negativa. Então ele entra em um campo elétrico negativo. O campo mental dele entende o que é parte quase como elétrica dessa espiritualidade. As suas palavras têm poder, as suas palavras são energia. Se você ficar falando desgraça, desgraça toda hora, isso é uma energia que puxa. Uma energia que puxa. E se você ficar falando esperança, coisa bonita, coisa forte, saúde, vida de soldado, vida de força, aí você chega a ver a energia positiva entrando em você, irradiando, aumentando sua força toda, aumentando sua esperança, aumentando seu amor próprio, aumentando a sua direção de vida. Lembre-se que tem uma música de Lulu Santos que diz: eu não sou diferente de ninguém, quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá para o bem do que para mal, quando tá para bom do que para ruim. A letra inclusive usa a palavra bom e ruim. Então Lulu Santos diz: eu me viro bem melhor quando tá para bom do que quando tá para ruim. Por que isso? Campo elétrico. Campo elétrico. Lulu Santos está dizendo que quando ele está para o lado bom e pensando bem, e esperança e força, ele se vira muito melhor quando ele está mais para bem do que para ruim. A música conta isso. A letra da música, pô. E ele sentiu o campo elétrico na vida dele. Quando ele pensa mais para bom, para o bem, ele está sempre bem, do que quando ele pensa para ruim. E ele entra naquele ciclo. Isso é campo elétrico. As palavras da sua mente têm uma identidade energética, uma identidade vibratória. Entende? Ela abre portas. As palavras da sua mente, do seu campo mental, abre portas ou fecha. Ela tem uma identidade elétrica. Ela tem um campo elétrico em volta daquela palavra. A palavra tem um campo elétrico em volta da palavra. E você organiza isso. Tranquilo? A rádio está no ar, seu amigo Paulo daqui, falando hoje sobre campo elétrico das palavras. Tranquilo? Um beijo e um abraço, meu irmão. Valeu!